Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Pessoal, na aula passada nós aprendemos sobre a intervenção do governo estadunidense na economia, que foi um fator para superar a crise, né? Essa estratégia ficou conhecida como New Deal. Nós também percebemos que essa crise econômica, né, acabou gerando na Europa uma radicalização da política, uma radicalização tanto de esquerda quanto de direita. Hoje nós iniciaremos o módulo 6, que tem o título Tempos Sombrios, Ascensão do Fascismo e do Nazismo na Europa. Assunto que tem relação direta com a nossa última aula. Vamos lá? Para iniciarmos esse módulo, eu peço que vocês abram a apostila e acompanhem comigo. Apostila 2, página 140. Prontos? Abrindo a apostila, vocês vão ver este poema. É um poema que foi escrito por Primo Levi, um autor italiano, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, onde ficou preso entre 1944 e 1945. Então, para iniciar, vamos ler este poema, ok? Vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que voltando à noite encontram comida quente e rostos amigos, pensem bem se isso é um homem que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isso é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem força para lembrar, vazios os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pensem que isso aconteceu. Eu lhes mando essas palavras. Gravem-nas em seus corações, estando em casa, andando na rua, ao deitar, ao levantar. Repitam-nas a seus filhos. Pessoal, esse é um texto, é um poema do livro É Isto um Homem, de Primo Levi. Vamos para o próximo passo dessa introdução de módulo 6. Na apostila também vocês vão encontrar esta imagem, também na página 140. É o portão principal do complexo de campos de concentração de Auschwitz, localizado no sul da Polônia, a 60 quilômetros da cidade de Cracóvia. Em suas dependências de Auschwitz, mais de 1.300.000 pessoas foram mortas durante os anos de 1940 e 1945. Agora, eu peço que vocês observem esta imagem para responder as questões a seguir. Você já pensou nisso? Então vamos refletir um pouco antes de iniciar este módulo. Descreva os sobreviventes do campo de concentração mostrados na fotografia. Nessa fotografia ao lado, pessoal, nós podemos perceber que esses sobreviventes aparecem muito magros, com os ossos à vista, certo? Esses elementos evidenciam que essas pessoas retratadas passaram por muitas privações e maus tratos. Foram privados de higiene, privados de alimentação, privados de dignidade. Segunda questão para a gente pensar um pouquinho. Estabeleça uma relação entre a fotografia e o poema. O que eles têm de semelhante? Escolha um verso do poema que represente a imagem. Pessoal, a segunda parte do poema sugere que homens e mulheres viviam em situações subhumanas. É possível confirmar essa ideia nos versos. Que não conhecem paz, que lutam por um pedaço de pão, que têm os olhos vazios, entre outras descrições.
Esses versos descrevem a imagem, pois são pessoas que não tiveram sua condição humana reconhecida e respeitada, né? Na sua opinião, por que o escritor pede aos leitores que gravem no coração e pensem e contem a seus filhos o que aconteceu nos campos de concentração? Podemos perceber, pessoal, que o apelo do escritor é para que as pessoas não se esqueçam jamais do que aconteceu, que mantenham a memória, né, do que ele viveu e narrou, para evitar que algo semelhante possa acontecer novamente. Aí, se vocês se lembrarem das primeiras aulas que nós tivemos, que eu trouxe para vocês a pergunta: qual é a importância da história? Né? E entre outras, entre várias questões que eu apontei como importância da história, nós destacamos a importância de conhecer o passado para evitar, né, que atrocidades como essa, né, do nazismo, que elas aconteçam novamente. Então, conhecer a história de um país é um poder, né? Assim, a sociedade pode evitar repetir os mesmos erros do passado, ok? Então, este momento histórico não deve ser nunca esquecido e não será, ok? Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que foi o nazifascismo. Abram na página 141, pessoal. Vocês podem encontrar o tópico aí. Crise econômica, um combustível para os extremismos. No módulo anterior, nós estudamos que em meio às crises do período entre a Primeira e Segunda Guerra, surgiram na Europa propostas de radicalização política, conhecidas como fascistas, né? Então, essa forma política extremista, que é o fascismo, vai surgir em um momento de crise. Nas próximas aulas, nós vamos conhecer melhor essas propostas, né? Quais eram as propostas políticas dos fascistas e entender por que elas desencadearam algumas das experiências mais trágicas, terríveis do século XX, né? Pessoal, então vale a pena pensar nisso. Em momentos de crise e dificuldades econômicas, a população fica vulnerável a ideias radicais, tanto de direita quanto de esquerda. Ideias que muitas vezes se distanciam do ideal que é a democracia, né? Entendendo que são questões necessárias para solucionar crises, para resolver rapidamente os problemas, né? Custe o que custar. Então, eu peço também para que vocês, daqui para frente, nas próximas aulas, pensem, enquanto eu vou apontando o que foi, né, o fascismo e quais eram as características, pensem também no que acontece, né, nos últimos tempos do Brasil, ok? E aos poucos nós vamos relacionando algumas questões também. A doutrina fascista. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor. O termo fascismo vem do termo italiano fatio, que significa feixe. E o que é o feixe, né? O feixe seria esse desenho que eu trago aqui para vocês, né? Seriam vários gravetos, que formam um cabo, né, forte e rígido, né, que protege o machado, que seria o símbolo do Estado, né? Pessoal, os fascistas defendiam um governo forte como uma saída para a superação dos problemas econômicos. Por isso, se identificaram com esse símbolo, o fátio, símbolo da Roma Antiga, o fátio romano. Na Antiguidade Romana, as autoridades,
a autoridade dos cônsules era simbolizada por um feixe de varas preso ao machado. Além de representar o poder dos governantes, o fátio tinha outro significado. Ele indicava que a união faz a força. A ideia é que uma vara, um galho sozinho, se rompe muito facilmente. Porém, quando unido a outros, formando um feixe, que é o fátio, dificilmente pode ser quebrado. O machado, por sua vez, simbolizava a força do Estado. Surgido na Itália, o fascismo influenciou movimentos políticos radicais em diversos países, como a Alemanha, onde ficou conhecido como nazismo. Então, podemos afirmar, o nazismo é uma forma de fascismo, assim como tiveram outros. Ok? Então, o fascismo surge na Itália e vai inspirar outros movimentos. Na Alemanha, o nazismo. A Espanha, onde se manifestou com o chamado franquismo. E, em Portugal, com o salazarismo. Só que fora da Europa, o fascismo ainda influenciou políticas no Brasil, na Turquia e no Paraguai. Em alguns desses países, os fascistas conseguiram chegar ao poder, em outros não. No caso do Brasil, que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente, esses grupos que defendiam o fascismo no Brasil não chegaram ao poder. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Hoje, nós começamos a conhecer o que foi o fascismo e quais são os princípios desses governos de extrema-direita. Nessa imagem, ao fundo, nós temos dois dos principais representantes dessas atrocidades que aconteceram nesse período da história. O Benito Mussolini, que é este que eu vou assinalar aqui, ele foi o líder do movimento chamado fascismo, e este outro foi Adolf Hitler, responsável, principal líder do nazismo, uma forma de fascismo que se organizou na Alemanha. Pessoal, vocês vão perceber ao longo das próximas aulas que vários desses assuntos são pesados, aconteceram coisas tristes e que são difíceis de se imaginar, mas que nós precisamos mexer nisso, nós precisamos pensar nisso. Essa forma de pensar a política não pode ter espaço, nunca mais, devido ao estrago que causou para a humanidade. Então, nas próximas aulas nós vamos discutir mais sobre as características do fascismo, ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Assim, ao lado, está o meu contato, caso tenham dúvidas, ok? Pessoal, bons estudos, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Pessoal, reforço que é muito importante que façam as atividades propostas semanalmente, ok? Um abraço a todos e até semana que vem.